programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado fomos feitos. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la, vamos ler dois textos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler aqui do 26 até o 28. 1 Coríntios capítulo 1, de 26 ao 28, que diz assim a palavra: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Agora vamos ler mais um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 17 até o 19. Filipenses capítulo 3, de 17 ao 19. Assim diz a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, quem somos nós, meu Pai, para que o Senhor nos ame tanto? Pai, nós somos tão minúsculos diante da Tua grandeza. Oh, meu Pai, nesta manhã, pelo Teu Espírito, nós Te louvamos e agradecemos a Ti. Pela noite boa de descanso, pelo sono, pela chuva de ontem que caiu sobre a nossa cidade. Obrigado por esta manhã tão linda, meu Pai, tão cheia de vida. Obrigado por esse frescor. Obrigado, Pai, por este sol que está brilhando. Obrigado por este ar que nós respiramos. Obrigado porque o Senhor tem satisfeito as nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, principalmente as espirituais. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus. Obrigado pela obra da cruz, Pai, onde ali nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Obrigado pelo caminho da cruz no qual Cristo nos convida a trilharmos. Oh, meu Pai, eu Te louvo por cada vida que está nos escutando nesta manhã. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar nessas almas e dá-las para Cristo, para que elas sejam introduzidas na igreja, no Teu corpo. Oh, meu Pai, faça isso por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, para a maioria de nós, isso aqui parece confuso, mas está claro que Jesus, ele mostra, porque ele viveu todo esse paradoxo, né? Porque se nós analisarmos ali, e temos que entender que a chave para nós entendermos a verdade bíblica à luz da morte de Jesus, é que Deus agora, por meio de um paradoxo, e paradoxo é uma declaração que parece ser contraditória, mas na realidade, meus irmãos, ela apresenta uma verdade profunda. Um exemplo aqui muito claro. Lá em Mateus 10, verso 39, o Senhor Jesus, ele disse que quem acha a sua vida, perdê-la-á. Como eu disse aqui no início do programa, isso aqui, para a maioria de nós, isso parece um pouco confuso. Mas, irmãos, meditem comigo. Mas aqui está claro que Jesus, ele queria dizer, porque para encontrar a vida verdadeira, nós devemos abrir mão de nossa
independência e entregar as nossas vidas a Ele. Então, nesta manhã, quando vamos tratar deste assunto, os paradoxos da cruz, eu quero que você preste muita atenção, porque se tanto eu quanto você quisermos compreender e entender as Escrituras Sagradas hoje, nós precisamos aprender a pensar usando os paradoxos. Amados, essa teologia cristã, ela falha quando ela utiliza apenas a lógica linear. Por que eu estou dizendo isso? Porque o caminho para a verdade suprema é como uma estrada que sobe a montanha, cheia de curvas e com um vento incessante. Então, amados, a percepção da cruz, ela ilustra de maneira como nós devemos pensar se realmente nós desejamos entender a verdade das Escrituras Sagradas. O paradoxo presente nos pontos que eu quero examinar nesta manhã com todos vocês é que Deus, Ele faz as coisas usando o seu oposto. Paradoxo é exatamente isso. É o oposto daquilo que pensamos e fazemos. Então Deus, pelo seu paradoxo, o paradoxo da cruz, Ele vem contra toda esta cultura mesquinha, e Ele faz algo, o nosso Deus, Ele faz algo surgir a partir do nada. E Deus, meus irmãos, guarde bem isto, Ele ganha quando perde. Isso é paradoxal. Jesus naquela cruz, aparentemente ele estava sofrendo uma grande derrota. Ele estava sendo vencido pelos pecadores. Mas, segundo o paradoxo da cruz, Jesus, do ponto de vista humano, estava sendo derrotado pelos principados e potestade e pelo mundo. Mas o paradoxo é que Jesus, diante daquela aparente derrota, ele estava conquistando, ganhando o coração dos homens. Então, Jesus, ele nos exalta, é quando eu e você nos humilhamos. E Jesus, ele transforma aquelas sextas-feiras da paixão em domingo de Páscoa. Isso é paradoxal. Então, amados, ele age de maneira oposta ao que a humanidade espera, segundo a lógica que um Deus onipotente agiria. Então, nós só vamos entender o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a partir da cruz, porque a cruz, ela é paradoxal. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o amor pela verdade bíblica, ao colocar a cruz de Cristo no centro da teologia cristã, vai nos ajudar em muito. O que é teologia? Muitas pessoas combatem a teologia. Teologia, Deus, logia, conhecimento. É um conhecimento de Deus, mas só que nós nunca vamos entender Deus, compreender Deus, pela teologia sistemática. Vamos conhecer Deus pela teologia da cruz. Olha, irmãos, durante séculos, a teologia medieval, ela tentou fazer uma conciliação, a filosofia grega com a teologia genuinamente cristã. Então, o estado doentio da igreja fez muitos homens de Deus do passado ver que essa tentativa havia fracassado. Porque enquanto estudava as epístolas de Romanos e Coríntios, muitos irmãos do passado, um exemplo deles foi Lutero. Por exemplo, ele conseguiu descobrir um fato surpreendente. E Lutero descobriu que Deus trabalha usando paradoxos. Ou seja, em outras palavras, Deus, ele age usando opostos. Opostos é tudo aquilo que nós pensamos diferentemente a respeito dele. Então, amados, a única salvação, me escute com bastante cuidado nesta manhã, que eu estou me dirigindo a você, é a voz profética dirigida ao seu coração. E eu quero afirmar, com base na palavra de Deus, que a única salvação segura
é aquela que renuncia às obras. Irmãos, a força de Cristo, ela foi revelada na morte de Cristo. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Isso é paradoxo. É quando eu não posso, ele pode. Então, irmãos, nós temos que ver que o Evangelho, ele está recheado de paradoxos. Agora, se nós não entendermos essa ideia central do paradoxo divino, não fará sentido para nós. E o mais importante, as verdades mais profundas da Bíblia, elas estarão fora do nosso alcance. Portanto, me dirijo a você que me escuta nesta manhã. Fique firme quando se deparar com os paradoxos da mensagem da cruz e não desista. Por quê? Porque as reviravoltas, elas podem ser drásticas, e de fato muitas vezes são, mas elas nos levarão ao alto da montanha, de onde teremos uma nova visão da verdade. Então nós temos que entender que o nosso Pai Celestial, ele só usa os seus paradoxos. Então, olhando para o texto de 1 Coríntios, que nós lemos, 1 verso 25, como um garimpeiro ali à procura de ouro, nós vamos entender que essas pepitas, para aquela Assembleia de Coríntios, aquelas solenes pepitas, vai mostrar que o nosso chamamento ele é paradoxal. Porque Deus, ele chama as coisas a partir do nada. Em 1 Coríntios 1:25, a palavra fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, amados, a partir desse versículo aqui, e do seu contexto também, nós vamos apresentar aqui muitas propostas que sejam capazes de atingir o centro do mistério de Deus e também da perdição da humanidade. Porque a causa da perdição da humanidade está no fato de que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, amados, o que é a cruz? Ela nos diz respeito a Deus. O que você já parou para tentar responder essa pergunta? O que a cruz nos diz respeito de Deus? Essa aqui é uma pergunta, que nós deveríamos fazer. Então, amados, eu quero aqui falar de maneira bem clara para você, que você possa nesta manhã compreender algo que esteja relacionado basicamente a tudo aquilo que é paradoxal dentro das Escrituras Sagradas. Se você ler as Escrituras Sagradas com este foco paradoxal, você vai compreender Deus na sua forma mais genuína e autêntica. Em outras palavras, falar sobre o nosso Deus com base aí, primariamente, no que pensamos sobre as suas obras, vai gerar orgulho dentro de cada um de nós, irmãos. Isso está tão claro dentro da palavra de Deus, porque essa teologia da glória leva o homem a ficar perante Deus e propor uma barganha, uma troca, uma permuta, baseada em suas conquistas éticas em cumprir a lei. Por isso que a teologia ou louvor feitos de maneira errada pode gerar uma praga, uma coisa chamada o orgulho espiritual, algo que Deus abomina, algo que Deus odeia. Então, qual é a alternativa, meus irmãos? Queridos, nós precisamos falar sobre Deus e pensar sobre a sua glória, como se fôssemos adorá-lo e servi-lo, a Cristo. Então, amados, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que o nosso Deus glorioso e todo-poderoso, ele deseja ser entendido em termos de fraqueza e loucura? Por que será? Fraqueza e loucura, isso é paradoxal. Então, como podemos adorar a um Deus tomado pela loucura? A resposta é uma só. Pelo fato de os homens usarem aí o errado conhecimento de Deus, que eles obtiveram por suas obras, Deus determinou que seria conhecido pelos sofrimentos. E sofrimento nos aponta
para a cruz. Porque os sofrimentos, talvez alguém possa perguntar, Pastor Cláudio, mas por que, mesmo sendo regenerado, ainda temos sofrimentos em nossas vidas? Porque não nos beneficiamos de nosso conhecimento natural de Deus. Eu penso que Deus é desse ou daquele jeito, a menos que ele seja conhecido na humilhação e na vergonha da cruz. É ali, na humilhação e na vergonha da cruz, que vamos conhecer o nosso verdadeiro Deus, como nosso Pai Celestial. Então, queridos, a única maneira correta de entender Deus é olhar para a cruz e não meditar sobre a Via Láctea, pois ela nos confronta com duas verdades que, de outra maneira, nós nunca iríamos encarar. Primeiro, nós somos inimigos de Deus. E segundo, Deus amou seus inimigos em Cristo Jesus. Então, significa que conhecer a Deus pela fraqueza e a loucura da cruz nos humilha. Porque foi a nossa fraqueza, foi a nossa loucura e a nossa vergonha que Deus carregou sobre si quando subiu lá naquela cruz. Deus na cruz, ele se torna um retrato apropriado da humanidade como ela verdadeiramente é. O que a humanidade é? É fraca, é impotente diante da morte, mas ainda sob o julgamento da morte. Irmãos, os nossos pensamentos arrogantes sobre Deus, eles se transformam em um jogo sujo no qual nós procuramos tomar o lugar de Deus. Por isso, a aparência de Deus como um tolo derrotado é um jogo onde ele dá vida em lugar da humanidade caída. E isso é paradoxal. Por isso que a cruz, meus irmãos, ela é um microscópio que localiza Deus no emaranhado de nossa pecaminosidade fraca e tola e seu amor vulnerável e merecido para seus inimigos. Por isso que eu digo para vocês que conhecer a Deus pela cruz é conhecer o nosso pecado e o seu amor redentor por cada um de nós. O nosso Pai Celestial, ele nos ama com um amor louco. Ele é louco por cada um de nós. Deus nos quer para ele. Ele nos ama tanto, meus irmãos, que ele não quer que nenhuma alma venha perecer no inferno. Mas os homens não o desejam. Os homens não o querem. Entende? Amados, esse tipo de conversa sobre Deus não beira a blasfêmia? Como podemos apresentar a imagem de um Deus tão fraco, de um Deus tão louco, e continuar a adorá-lo? Amados, eu lembro de Lutero, que ele proclamou a glória de Deus. Ele disse que a glória de Deus ela é ampliada, não diminuída, quando pensamos e falamos sobre ele nos termos da crucificação. Mas como? Vou te explicar para vocês aqui. Irmãos, Deus, ele mostra que ele é Deus. Precisamente no fato de que ele é poderoso na fraqueza, glorioso na humilhação e vivo e vivificado na morte. Como que é isso? É mais ou menos assim. Cristo foi para a cruz, ele foi crucificado e foi morto. Ele foi sepultado e voltou para contar a história, para contar como foi. E somente o nosso Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo. Somente Deus é amoroso o suficiente para amar o que não pode ser amado. E somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo e pela morte e ainda sobreviver para contar como foi. Por isso, irmãos, que a cruz, ela intensifica o Rei Divino que bancou o louco para acabar com a loucura do pecado e a loucura da morte. Nós temos que ver Deus
através da cruz, de uma forma genuína, através da palavra revelada. Irmãos, o que toda essa conversa sobre a loucura e a fraqueza de Deus significa para nós? Significa que tudo o que dizemos sobre Deus na adoração e na pregação deveria ser moldado pelo vocabulário da cruz. Como pecadores por natureza que somos, nós não temos o direito de adorar aí os atributos de Deus como santidade, infinitude, soberania, até que nos quebrantemos e nos arrependemos diante do seu amor, que custou tão caro quando foi proclamado lá naquela cruz sangrenta. Aquela dolorosa cruz no qual nosso Senhor encarou por amor a mim e a você. Irmãos, a adoração ou a pregação que faz as pessoas sentirem bem consigo mesmas ou satisfeitas com suas palavras e pensamentos arrogantes sobre Deus é uma adoração da glória que condena a nossa alma e nos separa de Deus. Mas a adoração e a pregação que consideram em primeiro lugar o paradoxo da derrota aparente do Rei dos Seis na sexta-feira santa, serão ressuscitadas para ter uma nova vida pascal em um domingo de ressurreição. Ah, meus irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para estas verdades profundas da sua palavra. Queridos ouvintes, eu tenho aqui enfatizado tanto sobre esta questão da obra da cruz. Temos enfatizado tanto sobre a importância de termos uma realidade espiritual de morte com o nosso Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. Ah, meus irmãos, nós temos que entender que a cruz, ela vai revelar o eterno propósito de Deus para cada um de nós, E o eterno propósito de Deus, meus irmãos, ele é tão maravilhoso, ele é tão rico, ele é tão precioso. Porque, irmãos, se nós nesta manhã pudéssemos olhar no coração de Deus, o que nós veríamos ali? Olha, no coração de Deus, veríamos apenas uma pessoa. E esta pessoa é o seu Filho amado. Irmãos, Deus, o nosso Pai, é o maior mistério deste universo e ninguém pode conhecê-lo, a menos que ele se revele. Mas louvamos e agradecemos a Deus, porque ele se revela em seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a igreja é o que Deus propôs para Jesus Cristo. E na igreja, ele despejará toda a sua sabedoria. Está vendo a importância da igreja se reunir, irmãos? A igreja não é o centro de todas as coisas, nós sabemos muito bem disso, mas sim, Cristo, ele é o centro de todas as coisas, porque sem Cristo não haverá a igreja. E nós não pregamos a igreja, irmão, nós pregamos a Cristo. Porque quando nós pregamos a igreja, olha, vem para a nossa igreja é melhor. Não, quando nós pregamos igreja, nós temos trevas. Nós pregamos a Cristo, por isso que nós temos a igreja. A igreja não é o centro de todas as coisas. Cristo Jesus, o Senhor, aquele que morreu e ressuscitou e nos incluiu na sua morte e ressurreição, este sim é o centro de todas as coisas. Porque se não fosse Cristo, nós não estaríamos no coração de Deus hoje. E no coração de Deus só vemos Cristo. E nós estamos no coração de Deus porque nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus, quando ele se contemplou a si mesmo, ele gerou ali a sua própria imagem. Ele gerou Cristo. E quando Deus colocou Adão para dormir, ele gerou a Eva. Vocês se lembram, irmãos, durante aquelas 3 horas lá na cruz, Jesus, ele experimentou a morte eterna por cada um de nós. E ele foi separado do Pai. Jesus, irmãos, ele separou do Pai por mim e por tua causa. Jesus naquela cruz, ele experimentou a morte por cada um de nós. Isso é maravilhoso.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51, esse texto é tão glorioso. A Bíblia diz assim, versículos 51 e 52. João 8, 51 e 52. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Queridos, olha o que Jesus está dizendo aqui. Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. O que isso significa? Significa que lá naquela cruz, conforme diz Hebreus 2, versículo 9, lá naquela cruz, Jesus, ele provou a morte eterna, minha e sua, para que a gente nunca venha morrer eternamente. O texto de Hebreus 2,9, a Bíblia diz assim, vemos todavia aquele que, por um pouco, tem sido feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Jesus na cruz provou a morte por todo homem. Ele provou a sua morte e a minha morte, para que eu e você não morramos eternamente. Oh, glorioso Jesus! Queridos, o nosso foco deve ser voltado tão somente para Cristo, não para as outras coisas. Por favor, não se distraia de Cristo, meus queridos irmãos. Não se distraia dele. A igreja não é o centro é Cristo. Porque se o Senhor Jesus ama tanto a igreja, poderíamos amá-la menos, eu e você? Queridos, o que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? A igreja é Cristo em você, menos você. Então nós temos que ser eliminados pelo trabalho da cruz em nossas vidas, de forma que nada mais reste do que somente Cristo. Por isso que o mistério de Cristo é a igreja. E quando nós falamos a respeito da igreja, geralmente nós começamos com Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo ele desceu e 120 pessoas que estavam reunidos ali no cenáculo, elas foram batizadas no Espírito em um só corpo, como está escrito lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Em um corpo, todos nós fomos batizados. Pelo Espírito, fomos batizados em um só corpo. Então, irmãos, nós dizemos que esse é o começo da igreja. Errado. Por quê? A igreja ela começa antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já havia proposto em Cristo Jesus aquele propósito que ele iria ter uma igreja para o seu filho. Então, realmente você verá que a igreja é concebida no coração de Deus, mesmo antes que as eras começassem. Ela tem a sua origem em Deus e não no homem. Eu fico tão triste quando eu vejo algum homem dizendo, eu fundei uma igreja. Que hipocrisia, que mentira. A igreja, ela teve origem em Deus, no Pai. A igreja não é um resort, um produto da história. Houve um dia em que ela apareceu sobre a terra. Isso aconteceu lá no dia de Pentecostes. E somente, irmãos, somente após a morte de Cristo, a igreja se tornaria uma realidade viva. Agora nós vamos para o início da história da igreja na terra. Nós dizemos que é no Pentecostes, mas na verdade, para se encontrar o nascimento da igreja, nós temos que voltar à cruz. Porque foi na cruz que o nosso Senhor Jesus trabalhou arduamente. E nós percebemos como o nosso Senhor Jesus, ele conhecia o seu tempo. E quando ele chegou, então, ele virou a sua face para Jerusalém. E nós vemos que ali os seus discípulos ficaram admirados.
Os seus discípulos, irmãos, ficaram assustados, porque eles sabiam que os judeus iriam matá-lo, mas ele virou a sua face para Jerusalém, porque ele tinha um propósito em cumprir, em nos libertar do nosso pecado, da nossa natureza perversa. E você deve se lembrar daquela noite lá no Getsemane. Como Jesus, o nosso amado Salvador, estava ali agonizando no jardim do Getsemane. E Jesus disse, vocês se lembram? Eu estou profundamente triste até a morte. Irmãos, Jesus estava ali oprimido em seu espírito. Ele disse aos seus 3 discípulos, esperem comigo, vigiem comigo. Então Jesus, ele foi à frente e orou. E você se lembra daquelas palavras que Jesus Cristo disse? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, meu Pai. Irmãos, aquela cena ali no Getsemane é tão secreta. Ali você encontra o nosso Senhor Jesus, o Santo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que agrada ao Pai. Mesmo na eternidade, ainda assim, você vê que ele seria a oferta pelo pecado por nós. Olha, irmãos, não é de admirar que a sua santidade, o seu espírito, a sua retidão se rebelou contra toda a maldade, fraqueza, pecaminosidade do pecado. Como ele poderia ser maculado, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, ser feito pecado como foi? Jesus, ele não podia suportar isso. A tentação foi tremenda. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele podia pedir ao Pai que removesse aquele cálice, se ele insistisse. Mas não, ele disse não à sua vontade, mas a vontade do Pai tinha que ser feita. Foi isso que Cristo fez. Ele disse, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E quando ele estava orando, ele agonizou tanto, meus irmãos. Jesus ficou tão agoniado, oprimido e depressivo, que o seu suor caiu como gotas de sangue. Ele estava tão fraco, meus irmãos, ali fisicamente, que a Bíblia diz que um anjo teve que ampará-lo, nosso Senhor. Irmãos, nós não podemos entender quanto ele nos ama, como ele se deu a si mesmo por mim e por você. Aquele labor árduo do sangue. E através, irmãos, do seu trabalho que a igreja nasceu. Vocês se lembram das primeiras 3 horas na cruz? Ele sofreu nas mãos dos homens e do inimigo, Satanás, e das forças malignas. De como ele foi cercado pelo mal, visível e invisível. Eles o atacaram, mas o Pai estava com ele. Então Jesus pôde orar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ao meio-dia, de repente, o sol sumiu. A escuridão tomou conta do lugar e durante 3 horas ele esteve sozinho na cruz. Ao aproximar ali do fim, ele exclamou, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, durante aquelas 3 horas, ele experimentou a morte eterna por cada um de nós. Ele se separou do Pai. Do penoso trabalho de sua alma, ele verá o fruto e ficará satisfeito. Irmãos, por isso que a igreja não é algo que o homem pode fazer, pode fundar. A igreja teve que nascer. E ela nasceu por meio do trabalho árduo do nosso Senhor Jesus. Mas algumas vezes, e penso que quando o nosso Senhor Jesus estava ali exclamando, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi o único que estava com dores de parto? Será que ele foi o único? Não. O Pai estava com dores de parto também. O Pai teve que esconder a sua face. Ele não podia ver o seu filho. Ele teve que abrir mão do seu filho por nós. Irmãos, que dores de parto deve ter sido para o nosso Pai Celestial ver o seu filho ali naquela cruz, morrendo, sendo crucificado. Lá no dia de Pentecostes, quando aqueles 120 irmãos estavam orando, de repente houve um som. E no original grego, ali não é dito como um vento, mas como uma respiração forte.
Você sabe quando uma mulher, ela está em trabalho de parto, ela tem que ter uma respiração forte. São as dores de parto do Espírito Santo. Irmãos, o Deus triuno, eles todos tiveram dores de parto para o nascimento da igreja. Para o nascimento da igreja. Irmãos, então, quão preciosa é a igreja para o nosso Deus. Quão preciosa é para o nosso Deus. E hoje, nós olhamos para a igreja como se fosse nada. Brincamos de igreja. Mas se você realmente vê o que a igreja é, quão grande preço nosso Deus teve que pagar por ela. E por causa disso, meus irmãos, você encontra até mesmo nos primeiros dias os 120 irmãos que também tiveram dores de parto, juntamente com Deus para o nascimento da igreja. Amados, a igreja, ela teve origem em Deus e não no homem. Eu fico tão triste que hoje a gente vê tantos pastores que são os donos da igreja. A pessoa falou: pastor Cláudio, eu vou lá visitar a tua igreja. Falei: por favor, a igreja não é de pastor Cláudio, nós somos a igreja. E eu, como pastor, não estou acima de ninguém, porque no reino de Deus não existe hierarquia. Nós somos ovelha. Dentro da função, eu sou pastor. Mas aquela pessoa que é a igreja, que tem um ministério de oração, talvez ela está numa posição mais elevada do que a mim. Nós gostamos de dar muitas glórias para aquele que não tem, para pastores. Olha, queridos, a igreja, ela nasceu. E por ela ter nascido, nós temos que entender que houve um trabalho de parto. Isso é tão paradoxal, irmãos. Isso é difícil nós compreendermos. Ah, meus amados, por isso que a aparência de Deus como um tolo derrotado é como um jogo, onde ele dá vida em lugar da humanidade caída. É por isso que a cruz é um microscópio que localiza Deus no emaranhado da nossa pecaminosidade fraca e tola em seu amor vulnerável e imerecido para esses inimigos. Por isso que, amados, eu tenho dito para vocês aqui, que o mundo está cheio de religiões que desejam construir escadas para que a humanidade possa subir até Deus. Mas o Evangelho é Deus descendo na pessoa de Cristo e vem nos buscar lá no último degrau. Ah, meus irmãos, temos que entender que os cristãos, eles são justificados diante de Deus apenas quando abrem mão de sua própria justiça, porque a nossa justiça própria é como trapos da imundícia. Por isso, irmãos, que a cruz, aplicada aí na questão da salvação, ela transformou o meu entendimento, e eu creio que pode transformar o seu entendimento, porque a morte de Cristo, ela é a conquista que nos conquista, que me salva, não os meus passos atrapalhados nessa escada da salvação, a menos que eu viva pela fé na conquista dos eventos ocorridos na sexta-feira da paixão e comprovada aí pelas surpresas do domingo de Páscoa. Eu jamais entenderia como Deus poderia justificar e aceitar como seu filho um pecador que merece a maldição e não a sua bênção. Mas quando nós aprendemos a ver Deus e sua salvação na perspectiva da cruz, nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque o princípio da cruz é que Deus faz as coisas de maneira surpreendente e contraditória. É o paradoxo. Por quê? Porque para inspirar o nosso louvor, Deus, ele usa as vestes engraçadas da fraqueza e da loucura. E para fazer tudo, ele parte do nada. E para livrar os pecadores, para libertar os pecadores, Deus decide ser derrotado por eles. Isso é paradoxal. Irmãos, Deus, para nos ganhar, ele se permitiu ser derrotado lá naquela cruz. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, meus irmãos. Então, quando eu e você nos acostumamos a essa maneira esquisita de ver as coisas, a salvação, ela se torna clara e maravilhosa. Porque eu posso estar seguro
de que sou justo aos olhos de Deus, porque ele também é esquisito, pois ele me vê segundo a morte vicária de seu filho. É ou não é? Nosso Deus parece que é louco. E o mundo nunca vai entender este Deus louco pela sua própria sabedoria. Esse Deus louco de amor por mim e por você, que entregou seu filho para morrer numa cruz. Mas lá naquela cruz ele nos atraiu, meus irmãos. Fomos colocados no corpo de Cristo, ali nós morremos para o pecado. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, amados, que o Espírito Santo de Deus nos abra os nossos olhos para vermos essas realidades contundentes, indeléveis, maravilhosas, reais, que nós encontramos na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele fez uma limpeza total e absoluta dentro daqueles que creram. Toda a erva daninha que estava implantada em nós pelo pecado, Cristo naquela cruz, ele tirou, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, que na perspectiva da cruz, a realidade é que Cristo estava no controle dos eventos ali da Sexta-feira Santa, que Pilatos foi conduzido pela força de um reino e um rei que ele não conhecia. Não conhecia. Por isso que crer significa viver em contradição constante com uma realidade empírica e confiar no que não pode ser visto. Você não viu que você foi morto na cruz com Cristo, mas se você não crê neste fato, que você morreu com Cristo na cruz, o seu destino é a perdição, porque você é um inimigo da cruz de Cristo. Aquele texto que nós lemos aqui no início, de Filipenses 3, verso 18, a Bíblia diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz, qual é o fim deles? O verso 19 vai dizer: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, se você teve seus olhos abertos para crer que você morreu com Cristo, Colossenses 3:2 vai dizer o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, quem morreu com Cristo deve sempre buscar as coisas do alto. Mas quem não morreu com Cristo estão buscando as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Ah, meus irmãos, que lástima, que perda grande vai ser quando chegar diante do Senhor. Hoje o povo tem buscado aí conquistar coisas neste mundo. Queridos, nós não temos que conquistar mais nada. Cristo já conquistou tudo por nós, o nosso vencedor. Então nós temos que manter terreno, conforme diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 11. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos que manter terreno, irmãos. Por isso que o versículo 13 também vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Então, não é conquistar, mas permanecer. O que você tem que conquistar neste mundo, irmãos? Temos que conquistar prosperidade. Você vai conquistar prosperidade. A palavra fala que o destino deles é o ventre, O destino deles é a perdição, a glória deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Essas pessoas que só se preocupam em conquistar coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Está escrito. Eu sei que tem muita gente inteligente me ouvindo, e você nunca vai me compreender e entender pelo seu próprio conhecimento, se Cristo não revelar esta verdade no seu coração. Amados, temos que entender ao Pai através do paradoxo da cruz. Porque enquanto lá, aquela Sexta-feira Santa, ela dá o lugar ao domingo de Páscoa, nós vemos ali que a experiência da ausência de Deus, ela começa a assumir um novo significado.
Quando Jesus Cristo estava lá naquela cruz, crucificado, onde estava Deus, irmãos? Onde que estava Deus? Enquanto ali nós vemos na palavra as testemunhas ali da crucificação, elas veem a Jesus com uma grande arrogância, olhando para os céus. Se lembra lá em Mateus 27, verso 41? Elas olhavam para os céus à espera de um livramento, e elas não viram sinal algum de Deus, e eles presumiram que ele estava ausente. Deus não está aqui. A presença de Deus para eles era despercebida, foi menosprezada e ignorada, porque Deus escolheu estar onde ninguém esperava encontrá-lo, que era no sofrimento, na vergonha, na humilhação, na fraqueza e na loucura da cruz de Jesus Cristo. Era ali que estava Deus, era o Deus encarnado sendo crucificado e morto por cada um de nós, e eles não enxergaram o Cristo crucificado. Ali estava Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Acompanha comigo aí em sua Bíblia. Evangelho é 1ª carta de João, capítulo 5, verso 20. A Bíblia diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o Senhor Jesus. Então aquele povo não conseguiu enxergar que eles estavam crucificando o próprio Deus. O sangue que foi vertido naquela cruz foi sangue de Deus. Por isso este sangue nos lava, nos perdoa, nos limpa e nos purifica de toda e qualquer tipo de pecados e iniquidade. O sangue purificou dos nossos pecados, e a cruz tratou com aquilo que você é, pecador. Ah, meus irmãos, por isso que a razão, ela sempre vai se escandalizar com a cruz, mas a fé a abraça com alegria. Porque confiar que o Deus que nos leva para uma sexta-feira santa de dor, rejeição e derrota, também nos levará para um domingo de Páscoa, de vitória e contentamento, e assegura bênção e libertação. Agora, a descrença que ignora o significado da dor também ignorará a experiência da exaltação. Ali, o mistério de Romanos 8, verso 17, ele é revelado pela teologia da cruz desta maneira. Está escrito assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui, muitos só colocam a primeira parte. Ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas tem uma condicional aqui: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ah, meus irmãos, que Deus, pela sua graça, revele a verdade profunda desse paradoxo da cruz, da obra da cruz. Porque se a igreja perder quase tudo e ela decidir acreditar radicalmente que o evangelho da cruz de Cristo continua sendo o seu maior tesouro e esperança de sucesso futuro, Deus vai exaltar esta igreja. Porque quando nós levantamos a cruz a cada semana como o único caminho para a salvação e única maneira de ver, nós transformamos o nosso público em uma igreja e os consumistas em comprometidos filhos de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que Deus revele esta profunda verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos colocou como meninos de recado. O Senhor colocou este encargo em nosso coração e nós a transmitimos ao teu povo. Pai, não cabe a nós levar ninguém a crer. Isto é a obra do teu Espírito. Que teu Espírito revele esta graça. E tu mesmo, Pai, toque nesses corações e conduz todos aqueles que nos ouviram a uma experiência real de regeneração. Faça isso por misericórdia. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo,
3215-7508 ou participe de uma das nossas reuniões. Como o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 9 e às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na Avenida Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. O dom gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, cruz, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, cruz, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.
exaltar.